Sejam muito bem-vindas. Vamos dar início a mais uma aula sistêmica, a terceira, A terceira, desde quando nós começamos, nós já estamos na terceira aula. E a aula de hoje, ela tem tudo a ver com o que eu vou falar, sobre a procrastinação. A própria ideia da aula, eu vou dar exemplo para vocês em relação à procrastinação e de deixar as coisas para depois. E a intenção da aula é mesmo contribuição, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e que, aprendendo e sabendo dessas coisas, elas possam tomar decisões mais assertivas para poder criar, realizar mais e mais, assim como foi comigo. E eu me senti na obrigação de divulgar e ensinar aquilo que eu aprendi e que tem criado e realizado tanto para mim. Lembrando que tudo que eu vou ensinar aqui, isso é para você mesmo, para todos vocês, gente. Essa aula nos ensina a olhar para o todo, E lembrando que eu vou ensinar aqui não é baseado em achismo. Eu acho que é isso, eu penso que seja assim. Não, é baseado assim, muito fundamento sistêmico, muita teoria, muito estudo. E a base do meu estudo das constelações é a linha clássica do Bert Helling, Ele é um psicoterapeuta alemão e ele que trouxe à luz essas informações sobre o conhecimento sistêmico, que é a gente olhar para um todo, Não achar assim que nós somos seres individuais, aleatórios e que nada nos influencia, claro que não, Então a nossa base, a nossa origem, a nossa família, ela tem muita influência sobre quem nós somos, por que agimos do jeito que agimos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? O nosso assunto da procrastinação, ele é interessante porque uma pessoa que procrastina, que deixa tudo para depois, ela tem uma dificuldade de criar resultados. Por quê? Porque vai ficando tudo para depois, A gente vai deixando tudo para depois. E ainda mais no estilo que a gente vive hoje, tantos afazeres, tanta coisa para dar conta ao mesmo tempo. E aí, a gente se pega a imaginar como seria, para você, o que você ia realizar mais se você não adiasse as suas tarefas, não deixasse sempre para depois. Vai começar alguma coisa, não, hoje não, depois eu vejo o que eu faço. E, vai ficando para depois. Muitos, eu também já fui assim, Eu precisei aprender as coisas que eu sei hoje para lidar com isso. E é isso que eu vou ensinar aqui hoje, Vai ser uma aula de milhões, que vocês vão poder usar ferramentas, coisas simples, Ferramentas simples, porque às vezes a gente quer começar pelo complexo. E o complexo, ele trava a gente, ele faz com que a gente não faça. Por quê? Porque fala, não, isso é difícil demais, complicado demais. E aí já cria uma barreira, você mesmo levanta a barreira para resolver aquilo. Não, isso é complexo, não é para mim. Então eu vou explicar aqui para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui os comentários, e eu vou pedir para vocês também tirarem qualquer distração para vocês ficarem muito atentos ao que eu vou explicar aqui agora, o que eu vou falar, o que eu vou passar aqui para vocês, tá? Para vocês aproveitarem esse momento aqui, já que vocês tiraram para ouvir, para prestar atenção na aula, o que você pode tirar de proveito daqui, Então, eu vou colocar aqui, tirei, e aí eu vou concentrar, porque eu fico querendo ler os comentários e responder vocês, Mal de professor. Então, vamos lá, vamos aprofundar nesse assunto. E vamos começar pensando na consequência boa. Como qual que é a sensação? Tenta puxar aí na sua memória aquela sensação de dever cumprido, sabe? Quando você se propôs a fazer uma coisa e você foi lá e fez, sabe? Aquela sensação assim, de nossa, eu consegui, de que você foi constante. Pensa, como seria a sua vida se você tivesse mais e mais dessa sensação de fazer, acontecer, realizar? Com certeza você ia criar muito mais para sua vida, Então, para a gente chegar nesse ponto de sempre estar nessa sensação de eu conquistei, eu consegui, eu fui lá, porque essa é a sensação ideal que a gente quer sentir. Até porque a gente sente culpa quando é o contrário, não é verdade? Quando a gente se propõe a fazer algo e aí vai lá e desiste no meio do caminho. Aí a gente carrega uma culpa, aquele sentimento que toma conta da gente, e junto com a culpa vem uma angústia, toda uma sensação que faz com que a gente trave diante da vida, Por isso que tantas pessoas querem, eu preciso tanto aprender a lidar com isso, porque isso tem me feito mal, tem me prejudicado, eu sei que eu poderia ter realizado, conseguido muito mais na minha vida se eu conseguisse lidar com isso, Então, para que você elimine a procrastinação da sua vida, você precisa trabalhar consistência, Tem que ser constante nas suas coisas. E é isso que eu vou ensinar aqui hoje, tá? Essa aula é própria para você aprender a ser mais consistente. E antes de começar, aprofundando mesmo,
É interessante que eu sempre gosto de falar nas minhas aulas, em tudo que eu vou ensinar relacionado a esses conhecimentos, que a gente precisa se libertar da necessidade de ser perfeito e de agradar. É o que eu faço aqui. Eu vou ensinar aquilo que eu aprendi sem nenhum peso, sem nenhuma culpa de que eu tenho que ser perfeita, que eu tenho que falar aquilo que outra pessoa quer ouvir. Até porque pode ser que as coisas que você vai ouvir aqui agora, que eu vou explicar, que eu vou falar pra você, você não goste, né? Porque é um verdadeiro tapa na cara, né? Que às vezes você fala, nossa, eu tô fazendo e tô agindo de forma totalmente ao contrário daquilo que eu quero. Então, às vezes, a gente precisa levar mesmo umas sacudidas pra gente repensar. Então, se o meu conhecimento te ajudar, vai ser ótimo. Se não, vida que segue. Porque a minha intenção aqui é que você tenha acesso a esse conhecimento. E eu vou dizer aqui coisas que pode ser que você não goste, né? Porque quando a pessoa não quer mudar, não tem nada o que possa ser feito para que ela mude. Se ela não quiser, nada acontece na vida dela. E viva o livre-arbítrio, né? Que é esse poder que a gente tem de fazer o que quiser da nossa vida. Se você quer melhorar, parabéns, busque, vá atrás, tente evoluir. Mas se a pessoa não quer, deixa ela na vida dela, porque a gente tem esse livre-arbítrio de fazer o que nós queremos da nossa vida. Então você não pode mudar, mexer na vida do outro, você só pode fazer isso com a sua vida. Tá? Então é para a sua vida que você vai olhar, tá bom? E eu me libero aqui de qualquer necessidade de ser perfeita, de agradar, de falar coisas bonitas aqui. Eu vou falar aquilo que eu aprendi, o que eu sei, tá? E vou ensinar para vocês e espero que seja de muita contribuição, tá? Então vamos lá. Fernanda, me explica, como que esse conhecimento sistêmico tem para trazer clareza sobre esse assunto de procrastinação? Como que é isso? Então vamos lá. Como que eu crio mais? Como que eu deixo de lado a procrastinação? Que ferramenta que eu uso? O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que fazer para, de fato, eu conseguir me livrar desse mal que é procrastinar? Lembrando, gente, que nem toda procrastinação é ruim, né? Igual a questão da ansiedade, né? Todo mundo tem essa questão, eu não aguento, eu sou ansiosa, eu quero parar de ser ansiosa. Só que a gente não tem como eliminar a ansiedade ou procrastinação, porque a gente precisa disso na nossa vida. A gente precisa ansiar por coisas novas. Então, se eu acabo com a sua ansiedade, e aí, como é que você vai esperar ansiar por coisas novas na sua vida? Então, a gente precisa sentir ansiedade. A gente precisa procrastinar também, porque tem a procrastinação que é boa. Só que a gente precisa fazer tudo isso em equilíbrio, né? Em dosar isso na nossa vida. Porque se você analisar comigo, vamos imaginar que nem toda procrastinação é ruim. Então vamos imaginar que você está querendo, vou trazer esse exemplo para as mulheres, que você está querendo muito comprar uma bolsa, né? Você quer comprar uma bolsa e essa bolsa é caríssima e você está com desejo de comprar essa bolsa e a bolsa é cara e aí você vai deixando para depois. Não vou comprar essa bolsa agora não, vou deixar para depois. E aí vai passando o tempo e você vai observando que aquela bolsa nem mais faz sentido para você e que passou aquele desejo que você tinha de comprar aquela bolsa. Então, analisando a procrastinação nesse caso, ela veio para te ajudar. Evitar que você fizesse um gasto desnecessário, que você repensasse, que depois você parasse para observar que nem era aquilo que você queria para a sua vida. Então, aí, nesse caso, a procrastinação veio para te ajudar. Só que tem casos que, quando você quer realizar e você vai deixando para depois você não consegue realizar. Então, o seu trabalho aqui é entender, é avaliar o que você deixa para depois e o que não. O que eu posso deixar para depois? Não, agora o que eu não posso deixar para depois? Então, esse é o seu trabalho aqui em eliminar a procrastinação, tá? Não é acabar com a procrastinação, não, deixar coisas para depois. É entender o que eu deixo para depois e o que eu não posso deixar para depois, né? E aí a gente escuta muito por aí, né, os gurus que ensinam, o pessoal do coach, né, cada um na sua linha de raciocínio, né, não estou aqui desmerecendo, nem falando que uma é melhor em prol da outra, só são formas diferentes da gente trabalhar esse assunto. Então, a gente escuta muito aí que a gente tem que entregar o máximo, que você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, que você tem que ir, que você tem que ir, que você tem que ir, como se fosse uma receita de bolo e que todas as pessoas fossem iguais, né? E a verdade é que não é, cada um tem um jeito, cada um funciona de um jeito, e tem gente que nem funciona com aquele jeito que o outro ensina. Porque nós somos assim, nós somos únicos, exclusivos e funcionamos cada qual à sua maneira. Então, eu vou trazer aqui para vocês, dentro da ferramenta do que eu falo na visão sistêmica, trabalhando a percepção de si, de você. Você perceber você.
Não é pegar uma receita de bolo que eu vou passar para você e aí você vai fazer assim, 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 pronto, você tá livre da procrastinação e não vai deixar de fazer as coisas. Não é assim que funciona, tá? Você tem que ter percepção de si e das coisas que acontecem na sua volta. Porque as coisas que acontecem na sua volta não é as mesmas coisas que acontecem em volta de mim, em volta das outras pessoas, né? Cada um tem a sua forma de viver, né? Isso é básico. E aí a gente precisa aprender, para fazer isso, entender sobre leveza e peso. O que é leveza e o que é peso. Que para cada um vai funcionar de uma forma também. E aí, fazendo isso, você vai eliminando a procrastinação. Por quê? Porque você vai ativar o seu compromisso. Então, o segredo aqui, ó, de eliminar a procrastinação é você ativar o compromisso, né? O segredo tá bem aí. E aí eu sei que vocês vão perguntar e querem saber, né? Tá, eu entendi que você elimina a procrastinação ativando o compromisso. Tá, mas como que eu faço isso? Como que eu posso chegar nessa solução que você falou e é tão simples, mas para mim não é? Para mim não é tão simples fazer isso, não. Então, tem um passo a passo? Tem um jeito? Tem. Então, eu vou ensinar para vocês os passos aqui para você poder ir se guiando nisso mesmo, né? E refletindo, parando para pensar sobre as suas voltas, percepção de si, para chegar numa solução, tá? Que é a intenção da aula aqui hoje. Então, a primeira ideia é: você precisa sair do espaço do quando isso acontecer. Sabe, assim, aquelas pessoas falam assim, não, quando eu mudar de casa, aí eu vou fazer tal coisa, que está alinhada ao meu objetivo. Não, mas quando o meu marido mudar de emprego, aí eu vou fazer essa coisa. Não, mas quando o meu filho crescer, porque meu filho agora é muito pequeno, quando ele crescer, não, mas eu não sou mãe ainda, mas quando eu for mãe, então assim, sempre tá naquele espaço de quando isso acontecer, sabe? Mudando do quando eu puder, mudando para eu vou criar isso, para fazer aquilo, tá? Vamos lá, vamos de exemplo, né? Que fica mais fácil pra gente entender. Digamos que você tem um objetivo e que para você ter esse objetivo, para você alcançar esse objetivo, você vai ter que tomar certas atitudes na sua vida. Então vamos imaginar que você tem um filho pequeno e que para você conseguir tal carreira profissional, você vai ter que tomar algumas atitudes e você tem essa questão que tem um filho pequeno. Tá. Então isso com certeza é uma barreira. Não, quando meu filho crescer, quando tudo der certo, quando meu marido mudar de emprego, isso aí são o quê? Barreiras que você coloca. Então você se coloca num espaço de quando isso acontecer. E ao invés de fazer isso, você tem que mudar para como eu vou criar isso para que aquilo aconteça. Então eu vou precisar organizar que uma pessoa fique com meu filho para eu poder estudar, para eu poder alcançar aquele objetivo. Não, então eu vou ter que me organizar aqui em casa, eu com meu marido, para ver como que vai ser para eu poder criar isso. Então vocês estão vendo que já sai do espaço do quando acontecer para o peraí. O que eu vou poder fazer para criar, para realizar aquele objetivo? Então já é o primeiro passo, tá vendo? Que era daquilo que ia deixar para depois, você já tentar organizar agora, criar formas para que aquilo aconteça. Então já é uma primeira ideia das outras que eu vou dar aqui para vocês. Por quê? A gente precisa entender que nós somos protagonistas da nossa vida, né? Só que é assim, ó, a gente é protagonista, fala que faz acontecer, mas se acontece qualquer alguma coisa na nossa vida, é assim. Se eu fui lá, realizei alguma coisa boa, não fui eu que fiz. Nossa, eu fui lá, fiz acontecer, mas se acontecer alguma coisa ruim, aí fala, não, sabe o que é, Fernando? Fizeram isso pra mim, me atrapalharam assim, fizeram desse jeito. Então nunca é culpa da pessoa. Se é bom, beleza, foi ela que fez. Mas se foi algo ruim que tá acontecendo, não. Foi uma pessoa que fez, que atrapalhou, ela nunca assume a responsabilidade. E não. Se você agir dessa forma, você vai ficar sempre vivendo ali, deixando tudo para depois, vai procrastinar pro resto da sua vida. Por quê? Porque você é responsável pelas coisas boas e pelas coisas ruins que acontecem com você. Então, Fernanda, você quer me falar, como assim? Eu sou responsável por coisas ruins que acontecem? Eu não quero que aconteça nada de ruim comigo, não. Mas, às vezes, você está se alinhando a essas situações e não parou para perceber. Então, quando você entra nesse conhecimento que eu falei, do conhecimento da visão sistêmica, que você vai analisar o sistema todo, vai analisar o seu todo, como é a sua vida, como que é seu dia a dia, você para observar que você tem atitudes que te levam para aquilo que você não deseja, tá? E aí é onde a gente para pensar.
O primeiro passo, então, para eu conseguir ativar o compromisso, eliminar a procrastinação, é assumir. Assumir. Assumir as coisas que acontecem na minha vida. Assumo as coisas boas, assumo as coisas ruins, assumo que eu estou levantando barreiras para não fazer o que eu tenho que fazer, né? Que é o primeiro passo. Você assumir. Tá, Fernanda, peraí, vamos devagar, porque é muita coisa para eu assimilar, né? Então, eu tô procrastinando porque eu ponho a culpa nas pessoas, porque eu acho que fico querendo esperar, vai acontecer quando eu tiver minha casa, quando eu tiver meu filho crescer, quando isso, quando aquilo. Realmente, eu entendi, eu ando fazendo isso mesmo. Então tá, eu assumo, eu tô fazendo isso. Qual é o próximo passo? Vamos para o segundo passo, a segunda ideia. O que você deseja criar e realizar? Porque eu falei muito lá na primeira ideia, de você ter um objetivo, você correr atrás desse objetivo. Só que, detalhe, tem muitas pessoas que não sabem o que quer. Não sabe, não tem essa clareza do que ela deseja realizar. Não sei mesmo qual que é o meu objetivo. Não está claro, não tem essa clareza. Então, o segundo passo, que na verdade seria o primeiro, mas só vai fazer sentido depois que você assumir que você é responsável, é qual é o seu objetivo? De fato, o que você quer realizar? Para pensar, o que você quer criar? O que você quer fazer da sua vida? Eu sei que parece uma coisa assim, é o simples que não é feito, sabe? Às vezes assim, até vi na internet, esses dias era uma consultoria de marketing, né? Falando que as pessoas estão tendo dificuldade para crescer na rede social. E aí ela fala, o problema é que as pessoas vão atrás do complexo. Se você fornece pão, você trabalha na padaria. Aí chega lá, hoje em dia as pessoas querem inventar o pão isso, o pão aquilo, todo de um pão diferente, mas não tem um pão tradicional bem feito. E a pessoa simplesmente ela quer o pão. Não, eu quero o pão tradicional. Não, mas peraí, eu tenho o pão isso, o pão aquilo. Não, mas eu quero o simples. Eu quero aquilo que eu já sei, o que eu busco, que é o simples. E é isso que às vezes a pessoa não tem. Ela não tem o próprio pão tradicional, de saber qual é o seu objetivo, o que ela quer realizar, o que ela quer criar, né? E nesse espaço, nesse vácuo, né, nesse gap na vida das pessoas, porque a gente não se engane, são muitas pessoas que você para conversar, elas vão falar de isso, daquilo, mas elas não sabem o que elas querem realizar. E aí, foi onde eu tive a grande ideia de, né, que eu estou montando aí meu programa, na verdade vai ser um programa para que eu monte turmas, classes, para que eu possa trabalhar isso com as pessoas, né? Então assim que ficar pronto eu vou divulgar, abrir um grupo, as pessoas que quiserem participar, e eu vou trazer para mim, para ensinar para essas pessoas, né? Passar para elas essa clareza de tudo que eu aprendi, quando você consegue olhar para o todo, de alinhar o que é seus objetivos e quais são os próximos passos. Por quê, gente? As pessoas bem-sucedidas, as pessoas, né, que, vamos dizer, que chegaram lá, elas têm os seus passos planejados, né? Elas não estão fazendo as coisas na vida de forma aleatória. Elas têm o passo a passo planejado de acordo com o objetivo que elas querem alcançar. Faz sentido ou não faz? Se você puxar e perto de você uma pessoa que você considera bem-sucedido, você vai observar que ela teve um caminhar, ela teve um passo a passo que ela foi planejando, ela não foi agindo de forma aleatória. Para esse momento agora, enquanto eu bebo uma água, e puxa aí uma pessoa que você se considera bem-sucedida aí próximo da sua família, ou próximo de alguém que você conhece, que você acha que essa pessoa, considera essa pessoa bem-sucedida, e começa a observar o caminhar dela. Se ela planejou, não planejou, ou se ela agiu de forma aleatória. Para e pensa aí um pouquinho, enquanto eu bebo uma água. Tenho certeza que você conseguiu encontrar aí um padrão de comportamento, né? Que essa pessoa, ela foi tendo ali, planejando o que ela foi fazendo até ela chegar onde ela queria. Um exemplo, gente, é um médico. O médico, ele tem uma jornada para chegar, de fato, a exercer a profissão dele. É uma jornada, leva tempo. E aí a gente precisa lembrar disso, de qual é o objetivo. Porque aí sim a gente vai chegar lá na parte que eu falei de entender o que é leveza e o que é peso. Vamos entrar nessa parte agora de entender o que é leveza e o que é peso? Recapitulando. Primeira ideia que eu passei para vocês. A primeira ideia é assumir.
Assumir que você é responsável pelas coisas boas e pelas coisas ruins que acontecem com você. Assumir, primeira ideia. Segunda ideia é ter clareza de quais são os seus objetivos, de fato, o que você quer. Você tem que parar e refletir e pensar sobre isso. Não, o que de fato eu quero? Porque a leveza para lidar com a procrastinação, ela não está nos passos a passo que você vai ter que tomar até chegar no objetivo. A leveza, ela está no objetivo. Como assim, Fernanda? Vamos lá. Vamos imaginar, então, voltando ao exemplo do médico. Vamos imaginar que um médico, né, dentro das condições que ele teve, não teve muitas condições, ele precisa estudar e ele precisa correr atrás, porque ele não tem condições favoráveis para estudar. Ele vai ter que correr atrás e para ele as coisas é mais difíceis. E aí, na jornada dele, vamos imaginar que ele precise lavar banheiro. Lavar banheiro para receber um trocado, para ele poder comprar um livro ou algo relacionado ao objetivo dele, que é ser médico. Vamos imaginar. Tá? Fazendo hipóteses, tá, pessoal? Para a gente poder entender isso de forma didática, tá? Então, vamos imaginar que ele tem que lavar banheiro. Lavar banheiro para ele vai ser um serviço leve? Vai ser um serviço agradável? Vai ser um serviço que ele queira fazer? Acho muito difícil, né? E aí, quando ele parar para pensar que ele tem que fazer aquilo e ele querer procrastinar, não vou fazer isso não. E ele lembrar, opa, o meu objetivo. Quando eu lembro do meu objetivo, se eu fizer isso em prol do meu objetivo, eu sinto leveza? Peraí, sinto. Porque esse é o meu objetivo. Então, eu vou fazer o que se requer para eu chegar ao meu objetivo. E a leveza é no objetivo. A leveza não é nas tarefas que terão que ser feitas para chegar, para alcançar aquilo, né? Um exemplo. Outro exemplo, né? Vamos imaginar que um dos meus objetivos é, como educadora sistêmica, ter turmas e turmas para que eu possa ensinar, fazer as ferramentas, né? Trabalhar ali toda essa abordagem sistêmica. E para que esse conhecimento chegue para mais e mais pessoas, para que elas se interessem pelo meu trabalho, para que eu possa ter mais e mais alunos, eu tenho que virar à noite estudando, projetando, montando aulas, né? Igual a monta que eu decidi fazer as aulas toda semana para alcançar mais e mais pessoas, que eu tenho que virar à noite para realizar aquilo que eu quero. Isso não vai ser leve para mim. Com certeza eu vou querer procrastinar, porque isso é difícil para mim. Isso vai dar trabalho, isso vai tomar meu tempo, não vai ser algo simples, confortável de fazer. Mas aí quando eu paro para olhar para o meu objetivo, opa, imagina eu tendo as turmas que eu desejo, né, turmas grandes em que eu posso ensinar, falar do conhecimento sistêmico, opa, o meu objetivo é leve. Então eu vou fazer o que se requer, não vou deixar para depois, por quê? Porque a leveza está no meu objetivo. Então o erro de muitas pessoas é achar que a leveza tem que estar nas coisas que você vai fazer. Eu quero ser rica e milionária, mas eu não quero ter que estudar, eu não quero ter que ler, eu não quero ter que me aprimorar, eu não quero ter que me desenvolver. Que dia que isso vai acontecer? Como que você vai chegar lá? Então a leveza não é na tarefa do dia a dia, não é no passo a passo. A leveza é no objetivo. Quando você para e pensa no seu objetivo, tudo que você está fazendo se torna leve. Aí você consegue forças para lidar com a procrastinação, que é aquele desejo. Aí, uma ligação bem no meio. Tá, então, se você está alinhado com o objetivo, aquilo se torna leve, tá? E aí você vai conseguir lidar com o desconforto. Por quê, gente? Na base do sistema, na base sistêmica do ser humano, nós temos ali o sistema da evolução, teoria da evolução. Lembra que vocês aprenderam isso lá em ciências, né? No Fundamental 1, a teoria da evolução, que a gente vai chamar aqui de teoria da adaptação, né? Que aí vamos para um espaço de condicionamento. Nós vamos, ao longo da nossa vida, nos condicionando, ou seja, criando condições para evoluir.
né? E está totalmente ligado com o assunto procrastinação, porque a gente precisa lidar com o desconforto de criar condições para realizar os nossos objetivos, tá? Então, vou dar um exemplo de andar de bicicleta. Andar de bicicleta até então, quando você era criança, era um desafio e ali gerou um desconforto. Tenho certeza que não foi da primeira vez que você conseguiu andar. E aí você, ali no desconforto, foi tentando até que pá, conseguiu, né? Criou o hábito ali, aprendeu aquela habilidade, anda de bicicleta, conseguiu lidar com aquilo. E aí você já está acima de quem não sabe. Então você evoluiu, você está em outro patamar da adaptação. E aí, o que acontece? Quando você chega nesse outro patamar de adaptação, você se acomoda. Andar de bicicleta hoje, para você, não é um desafio. É totalmente confortável. Por quê? Porque você passou pelo processo da evolução e hoje está completamente adaptada. E isso tem a ver com lidar com a procrastinação. Porque no primeiro momento é um desafio. Igual andar de bicicleta. Quando você enfrenta aquilo, quando você lida com aquele desconforto de aprender aquela habilidade, que você aprende, consegue, se torna condicionado para fazer aquilo, pronto, você atingiu um novo patamar e você está então numa zona de acomodação e você desenvolveu uma nova habilidade, né? Então aí nós temos o quê? Uma evolução, né? Você evolui dessa forma. Quantas coisas que você não sabia, quantas habilidades que você não tinha, que hoje você tem. E você se sente completamente confortável em desenrolar, em desenvolver essas habilidades, né? Então é assim que vai funcionar todo o nosso processo de evolução, de adaptação. E para evoluir, para ir para a próxima fase de adaptação, a gente precisa lidar com o desconforto. No conforto, a gente não realiza. No conforto, você já teve tudo que você precisava ali dentro daquele desconforto e aprender. Se tornou confortável, você não vai realizar mais nada. Então, o que você vai precisar? Você vai ter que olhar para qual lado da sua vida você já está completamente adaptado e que essa adaptação na sua vida está ali, te paralisa. Como assim, Fernanda? Vamos imaginar. Nós somos seres adaptáveis, como eu acabei de falar, baseado no nosso sistema, na teoria da evolução. E às vezes nós nos adaptamos a coisas que nem são boas, não. A gente se adapta a coisa ruim, né? Vamos imaginar, então, numa relação, né? Um homem e uma mulher, relação. Deixa eu virar aqui. Numa relação. E aí nessa relação, a mulher se adaptou a ser maltratada, ela se adaptou aqui naquele relacionamento do não ter o devido respeito, não ser tratada do jeito que deveria. Então ela está completamente adaptada àquela situação e aquela situação não é boa, aquela situação é ruim. Mas ela está adaptada àquilo. E para ela deixar de viver essa situação, ela vai ter que entrar em uma zona de desconforto. Ela vai ter que entrar em um desafio. Porque muito dificilmente ela vai querer deixar aquela zona de conforto. Não, eu já sou acostumada, para mim isso é normal, para mim isso é assim, eu estou acostumada com isso. Eu estou condicionada a isso. E para ela sair disso, ela vai ter que se lançar um desafio, né? Que é terminar com esse relacionamento, né? Acabar com esse casamento, se for o caso de um casamento. Porque a partir do momento que ela entender que aquela adaptação, que aquela zona não está criando mais a vida dela, que aquilo está sendo ruim, que é assumir, que é a primeira coisa que eu ensinei aqui para vocês, ela vai vir para o outro passo, que é qual o objetivo dela. Ela tem o objetivo de se livrar dessa situação, então ela vai ter ali um desconforto, e dos grandes. Para quem passou aí pelo processo de separação, de casamento, de relacionamento, sabe o desconforto que é. É um processo longo e difícil. E não deixa de ser um desafio. Só que para ela sair da zona adaptativa, ela vai ter que criar situações desafiantes, né? E uma delas é deixar esse relacionamento. Ou não, viver, né, a vida toda nesse relacionamento aí ruim, porque ela já está adaptada. Então, você está vendo onde a gente precisa tomar cuidado, começar a observar na nossa vida peraí, essa zona aqui eu estou adaptada, essa zona aqui eu estou criando mais, está sendo bom para mim, isso aqui está me tornando melhor como pessoa. Então, é um trabalho de refletir mesmo, de parar e analisar sobre a sua vida. E aí a gente vem para a terceira ideia, né? A terceira ideia aqui para eliminar a procrastinação e para ativar o compromisso é, de fato, se comprometer. O comprometimento, que é você ter muito alinhado o seu porquê
de acordo com o seu desejo. Então, se você, lá na segunda ideia, chegou com clareza no seu objetivo, então depois que terminar essa aula aqui, você vai parar para analisar. Ponto 1, eu estou assumindo minha responsabilidade, né? Como que tá sendo para mim? Quando eu realizo algo bom, foi eu que fiz. Mas quando é algo ruim, alguém me prejudicou, eu não assumo minha parte nisso tudo, como tá sendo? Parte 2, o que de fato eu quero realizar? O que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Você vai precisar parar, pensar, se preciso for, anota, deixa isso anotado, deixa isso registrado. E vai para o terceiro passo, que é o comprometimento, que é saber o porquê do meu desejo. Porque se o médico ele não entende de fato que esse é o desejo dele, provavelmente ele vai se perder pelo caminho, né? E é o que acontece com muitos de vocês, de nós. Eu também era assim, e eu uso essas ferramentas, gente. Uso e usarei e vou continuar usando. Por quê? O ser humano, quando ele está nesse processo de desenvolver, ele nunca acaba. Isso nunca acaba. Nós estamos sempre em evolução. E aí, quando a gente acostuma com o caminho, se a gente se descuida, quando a gente percebe, a gente estava naquele caminho antigo. Sabe quando você está dirigindo, você já acostumou tanto com o caminho que você vai dirigindo, que aí você está dirigindo ali pensando em outras coisas da vida, e quando você se distrai, você está tomando o mesmo caminho que você tomava antes. Então você tem que ter atenção sempre. Sempre tem que estar voltando. É uma espiral o desenvolvimento. É uma espiral você querer ser um ser humano melhor, se desenvolver, criar mais, realizar mais. Nunca vai ter um momento que você vai falar assim, pronto, seja agora o que tiver que ser. É sempre pensando, refletindo, analisando. Opa, saiu do caminho, volta pro caminho de novo. Saiu, volta de novo. Saiu, volta de novo. E aí você vai analisando onde você quer chegar. E antes de falar do passo do comprometimento, é você pensar. Quando a gente fala em sistema, né, de conhecimento sistêmico, é como você imaginar que você quer fazer uma viagem de carro daqui para Salvador. Você decidiu ir daqui Goiânia, meu exemplo, daqui de Goiânia, e você decidiu ir para Salvador. Você, ao entrar no carro, tomar a decisão de viajar, você não vai conseguir já enxergar Salvador. Você não vai conseguir enxergar o seu ponto final, o seu ponto de chegada, né? E se for à noite ainda, você vai ali com a luz que você tem, que é o conhecimento, você vai de pouco em pouco, de quilômetro em quilômetro, mas você vai ter uma certeza que você vai chegar em Salvador. Por quê? Porque você está no caminho, você está dirigindo, você está no processo de chegar lá, de quilômetro em quilômetro. Quando ficar a noite, de luz em luz, que seria ali o conhecimento, de pouquinho em pouquinho até chegar. Mas uma certeza você tem, que você vai chegar. Por quê? Porque você está no caminho. Então isso tem a ver com se comprometer. Porque quando você já não idealiza o final, fica fácil desistir. Mas nossa, que longe, tá tão longe, não vou nem imaginar, tá tão longe. E quando você vai resumindo, diminuindo as tarefas para chegar no seu objetivo, você tem a certeza que vai chegar. Pode demorar o tempo que for, mas o caminho é certo para aquele destino, que é o seu objetivo, né? Então, quando eu falo, você precisa saber o porquê do seu desejo, é o porquê do seu objetivo, que ele é a linha de chegada. E o que você precisa fazer, o que requer ser feito para chegar até lá, que é o seu caminho ali, quilômetro por quilômetro por quilômetro, né? E aí você pode me falar, Fernanda, entendi que você falou, faz muito sentido, é isso mesmo, mas olha, eu não consigo ter constância, sabe? Se eu tenho que fazer algo, eu sei lá, eu sei que é o melhor para mim, mas assim eu deixo para depois. Eu começo e rapidamente eu paro, sabe? Eu me deixo levar. Eu não permaneço nessa jornada aí, nesse caminho que você falou. Eu não sei o que acontece, né? Eu me perco. E aí vamos olhar para onde que está acontecendo, onde que é o momento ali que você se perde. Qual a parte do caminho que você se perde? E sabe como que a gente faz isso? A gente vai trazer ele pro simples. Dentro do sistema enorme, que é seu objetivo, seus desejos, as coisas que você quer, tudo que você quer realizar, tá lá no macro, nós vamos trazer aqui, pro mim, que é o seu dia a dia. Para analisar o seu dia a dia. Todo dia que você acorda, o que você faz, você vai dormir, onde você se perde no seu dia a dia. Porque até a sua forma de se perder no dia a dia tem uma constância.
né? Tem uma constância, brincar, tem até um horário específico onde você se perde daquilo que você ia fazer. Porque geralmente a gente acorda motivado, né? A gente acorda e fala assim, não, hoje eu vou realizar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tá, mas aí quando você acorda, qual é o momento do seu dia que você desvia o caminho? Qual é o momento do seu dia que você pega ali o trieiro para o outro caminho, para o outro lado? Para analisar. Porque até nisso tem uma constância. Tem, Fernanda, pior que tem. Deixa eu ver aqui que hora do meu dia que eu me perco toda. E é aí que nós vamos trabalhar, tá? Você vai parar para analisar qual é a parte do seu dia que você se perde. Dá um tempinho para vocês analisar. Por quê? Você já tá com a fórmula mágica na mão. A fórmula já tá aí. Mas o que você tá fazendo? Você tá levando ela pro outro lado. Pro lado que não realiza, né? Porque você é constante em se perder. Todo dia você se perde, todo dia você deixa para depois. Todo dia você acorda e vai, que vou fazer, acorda, escova os dentes, vou fazer isso. Aí vai lá, pega no celular, vai olhar, quando vê o dia acabou, não fez nada, não realizou nada, né? Se distrai com tudo, porque não está alinhada com o objetivo. Para analisar. E aí você vai me falar, Fernanda, mas você não gosta de desafio, sabe? Como que eu não gosto de desafio? Quem gosta? Ninguém gosta. Só que esse é o caminho para você chegar. Você vai ter que passar por isso. Então a gente tem que aprender a buscar alegria no desconforto. É isso que diferencia as pessoas. Eu tenho meus desconfortos, minhas lutas diárias. Você tem, todos nós temos, todas as pessoas que você conhece têm. Só que tem pessoas que buscam alegria nesse desconforto. Como que eu faço isso? Buscar alegria no desconforto? Eu penso no meu objetivo. O que eu quero realizar, tá? E, como eu falei no início, a própria aula aqui por semana é uma forma que eu, Fernanda, estou lidando com a procrastinação. É uma forma com que eu, Fernanda, decidi criar um hábito para realizar mais. Por quê? Não é muito mais fácil eu não ter que fazer isso? Não é muito mais fácil eu não ter que me expor aqui e falar daquilo que eu sei, né, de forma gratuita, né? Porque se eu paro para analisar, não, isso aqui está me dando eu estou criando mais, vai trazer resultados para mim. E se eu for analisar, vai trazer resultados para mim. Mas eu não estou pensando aqui nesse passo a passo, eu estou pensando lá no meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Que mais pessoas conheçam sobre o conhecimento sistêmico, que mais pessoas entendam as relações familiares, que mais pessoas percebam que estão deixando de criar, realizar, fazer acontecer na sua vida porque estão presas nesse sistema que não sabe o que é. E aqui a aula toda semana é um passo a passo que vai me trazer desconforto. Vai ter dia que eu vou falar assim, eu não queria ter que dar essa aula. Eu não queria ter que parar para fazer, porque para passar essa aula para vocês, tem toda uma linha de estudo, todo um roteiro, início, meio e fim, solução, ferramenta, passo a passo. Então é uma aula totalmente produzida, né? Do mesmo jeito que eu faço planejamento para minha aula lá na escola com os meninos, é minha aula aqui de conhecimento sistêmico. E aí é muito fácil eu desistir e falar, não, semana que vem eu não vou fazer não. Não, nossa, isso é complicado, isso é canseiro, eu não estou vendo resultado imediato, né? Porque o nosso problema é do imediatismo. Não, eu vou fazer, mas eu quero que amanhã o resultado apareça. Tem que aparecer amanhã. É ou não é? É o problema meu, seu, de todo mundo. Imediatismo. Então a gente só vai conseguir lidar com a constância de não esperar o resultado de amanhã, que saber que o resultado leva tempo, igual o médico demora para se formar, se eu estiver alinhado com o meu objetivo. Então, todas as vezes que eu penso em desistir, não vou fazer essa aula essa semana, não. A aula é gratuita mesmo. Eu nem sei se tem alguém que vai assistir depois. Aí eu paro e penso, se eu não fizer, eu vou deixar de criar e realizar para que mais pessoas saibam do meu trabalho. E aí é onde que eu tenho que ativar o meu compromisso, tá? E é um desafio. Ninguém gosta, eu não gosto, você não gosta. Só que para a gente realizar, a gente tem que se dispor a enfrentar o desafio. Começo é péssimo. O começo é péssimo. Mas quando você vai lá, se compromete a fazer uma coisa e realiza, você fica numa sensação tão maravilhosa, não é? Atividade física, eu sei que é um desafio para muitas pessoas, mas quando você vai um dia na academia, que você vai lá, faz seus treinos, você sai de lá assim numa sensação muito boa, né? E aí esse sentimento de conquista é o que nos dá força para superar. Tanto é que no coach, né, quem já fez processo de coach, eles falam muito da jornada do herói, né, que é essa jornada de
Você vai, confia, você quer desistir, aí você vai receber uma força, um auxílio para continuar. E a neurociência traz também a ideia de trocar o difícil, né? Fazer trocas para estimular a dopamina no nosso cérebro, né? Então são hacks que eles ensinam para a gente conseguir ir lidando com a procrastinação. Mas para mim, eu, Fernanda, com conhecimento sistêmico, que é a base que eu ensino e que eu estudo, sabe o que eu acho? Que aqui é o X da aula hoje. Aqui é o ponto que você fala assim, ó, nossa, ela pensa diferente. Sinceramente, se você ficar esperando a motivação, né, que é o motivo para a ação só depender de motivação, sinceramente, você vai ser uma fracassada pro resto da vida. Uma fracassada, se for estiver me ouvindo, um fracassado, se você estiver esperando pela motivação, que é o motivo para a ação, né? Só está alinhada com o seu objetivo. Você não vai. Porque é forte no ser humano essa vontade de desistir, deixar para depois e não ver o resultado na hora. E aí, o ponto aqui, o X, é você entender que não é esperar motivação, tá? Você tem que fazer disso uma obrigação. É, uma obrigação. E não adianta fantasiar, não adianta querer trazer soluções, sabe, que vou confortar vocês, não, porque você tem que ter motivação para fazer isso e tal. Claro que eu usei toda uma base de conhecimento para falar sobre você ter que realizar, saber qual que é o seu objetivo, porque isso é o básico. Se você não souber o objetivo, o que vai adiantar as outras partes, né? Então, você precisa ter um objetivo, você precisa assumir a responsabilidade. E aí, aonde entra o papo que a gente sabe, né, de você tem que ter motivação, faça a regrinha tal, faça a receita do bolo tal. Isso não vai realizar, isso não vai criar para você. Você precisa fazer disso uma obrigação. Obrigação. Esse é o ponto. A vida não é um docinho de coco, gente. A vida não é um bombonzinho. Então para de ficar esperando, hoje eu estou motivada. Não, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. É obrigação. Aprenda a se obedecer. Coloca como meta e vai lá e faz. E chegou a parte da chicotada. Essa é a parte do tapa na cara que muita gente não vai gostar. Então não adianta você ficar aí com esse discursozinho, peraí, eu já estou motivada. Vou lá fazer. Eu já não estou sem motivação nenhuma. Então, não vai. Você tem que colocar como uma obrigação. Porque você colocando como uma obrigação, aí você vai pensar duas vezes de ficar lá perdendo todo o seu tempo lá na internet. Você vai pensar, eu tenho que fazer uma atividade física, não vou fazer. Peraí, é sua obrigação. Nem você está cumprindo com você. Então, quem que é a outra pessoa que precisa cumprir? Né? Você é o primeiro a ter responsabilidade com você mesmo. Então faça com que isso vire uma obrigação. Para de ficar esperando um motivo para agir. É uma obrigação, pronto, tem que ir, pronto, acabou. É você que tem que pôr as regras sobre você. Isso é ser adulto. Quando você é criança, você não tem essa habilidade. Quem coloca obrigação sobre você? Tcharam! Os seus pais e os seus responsáveis. Não é ele que coloca obrigação em vocês? E toda essa obrigação que eles colocaram durante a sua infância fez com que você se tornasse o adulto que você é hoje. Só que o adulto que você é hoje só vai conseguir realizar, só vai conseguir criar mais e eliminar a procrastinação e ativar o compromisso se você colocar a obrigação em você mesmo. Porque já não é mais papel dos seus pais, né? E aqui a gente entra na base familiar. Concorda comigo que tudo que você faz hoje, toda a disciplina que você consegue ter, foi porque colocaram em você uma obrigação. E essa obrigação virou uma rotina. E aí você não deixa para depois. Mas aquilo que depende de você por você para virar uma obrigação, você deixa para depois. Por quê? Porque você fica esperando um motivo para agir, tá? Então o X da questão hoje da aula é você fazer disso uma obrigação para realizar, tá? E aí é bom você ir criando correlação, tá? Você tem que olhar os passos. Vamos imaginar. Eu tenho que... Peraí, Fernanda, eu vou pensar uma coisa que eu tenho que deixar de procrastinar na minha vida. Tá. Atividade física. É uma coisa que eu tenho que deixar de procrastinar na minha vida. Eu venho deixando muito para depois. Eu falo que eu vou fazer exercício e não faço. Então eu vou criar uma correlação. Se eu não praticar exercício físico, o que vai impedir para criar aquilo que eu desejo, tá? Vamos imaginar. A pessoa quer ser rica, mas ela não sabe o que vai fazer para ser rica.
né? É aquela história do você ter um objetivo, não ter o passo a passo, não adianta. Você quer ser rica, mas não sabe como ser rica. Não vai criar, não vai realizar, não vai ser rica nunca. Vou esperar um motivo para eu querer ser rico? Não vai acontecer. Então você vai ter que colocar um passo a passo e tornar isso uma obrigação. E para que você crie esse hábito, você vai escolher uma coisa, você vai estabelecer uma única coisa para você poder pular, superar nem hoje não, tá? É uma coisa, uma ferramenta única. Primeiro, você vai, então aqui, seguindo passo a passo, vou relembrando de novo. Primeiro, assumir a responsabilidade. Segunda coisa, ver qual que é de fato o objetivo, o que você quer realizar, né, filha de Deus? O que você quer da sua vida, segunda coisa, porque não adianta seguir os outros passos, você não sabe nem o que você está querendo. Terceiro passo, comprometimento, né, que é a parte que eu falei de jogar na sua cara que você tem que pôr isso como obrigação. A vida não é um bombonzinho, não fica esperando, hoje eu tô bem pra fazer, não. Tá bem, tá ruim, tá chovendo canivete, a obrigação tem que fazer, pronto, acabou. Tem que ser feito. Isso que você vai ter que ensinar pra você. E fazendo, como eu disse, relacionando. O que você perde se você deixar de fazer aquela obrigação? Né? Igualzinho mamãe fazia. Se você não fizer a tarefa de casa, vai deixar de acontecer isso. Você vai deixar de ter isso. Funcionava. Porque, se não fizesse, né? Se não fizesse, era obrigação, você corria lá e fazia. Você não ficava esperando um motivo para, você fazia porque era obrigação, corria lá e ia fazer. Então você precisa trazer isso para a sua vida adulta. Você se tornar o responsável pelo aquilo que você colocou como obrigação na sua vida, né? E aí eu vou te ensinar, agora pra gente fechar aqui um quarto passo, né? A ferramenta que eu falei, você vai escolher uma coisa e eu vou te dar uma ferramenta única. Porque não adianta também eu ficar aqui te mostrando várias ferramentas, porque eu conheço inúmeras ferramentas para você lidar com isso. Mas não adianta eu ficar aqui mostrando várias e várias e você não fazer nenhuma. Então eu vou mostrar uma, que aí quem sabe tem a possibilidade de fazer, né? Porque como eu falei, as pessoas não querem fazer o simples. Ela olha lá pro complexo, não, é difícil demais, não faz nada. O simples, é simples demais, também não vou fazer. E aí não sai do lugar. Então eu vou fazer o simples, porque o simples, o arroz com feijão bem feito, é o que vai te tirar da zona de conforto, da zona adaptativa. Então escolha uma única coisa para fazer, porque se essa única coisa que você fizer der certo, aí você vai se abrir para as outras, tá? Então vamos lá, uma única coisa. Escolhe uma única coisa, é a partir do seu desejo que você quer deixar de procrastinar, tá? Sei lá, fazer um exercício físico, ou separar um tempo para a família, enfim, a vida é sua, o desejo é seu, o objetivo é seu, então você vai escolher uma coisa para deixar de procrastinar, sabe? Aquela coisa que você fala assim, nossa, toda vez que eu vou fazer, nem hoje eu não vou fazer não, tá? Você vai escolher essa coisa. E aí, escolhendo essa coisa, todos os dias, quando você acordar, né? Que quando a gente acorda, a gente tá assim aberto para as coisas do dia, né? Então, quando você acordar, se você for falar uma coisa que você faz todo dia, que eu tenho certeza que todo mundo faz todo dia, é escovar os dentes, né? Todo mundo faz isso todo dia. Se você for escovar os dentes, se você for encarar você mesmo, sabe? E aí você vai fazer uma pergunta por 90 dias. Você vai fazer essa pergunta. Porque não sei se vocês já ouviram falar que as perguntas mudam o mundo. Não são nem as respostas, são as perguntas. E eu vou explicar por quê, tá? Primeiro eu vou falar qual que é a pergunta. Todos os dias, quando você por 90 dias, tá? Por 90 dias. Fernanda, 60 dias, uma semana, 30 dias, não vai resolver. Se você não fizer 90 dias, já nem começa a fazer. Nem vai dar certo. Por quê? Porque baseado na neurociência, o seu cérebro leva tempo para assimilar a informação e fazer com que ela seja parte de você, tá? É igual um motorista, um piloto de avião. Um piloto de avião, para ele conseguir pilotar um avião sozinho, são anos e anos e anos e anos, para ele conseguir aquela habilidade. Aí o ser humano quer usar isso aqui que eu estou usando de ferramenta para não procrastinar mais, quer usar uma semana e acha que vai resolver. Não vai, tá? Se você está pensando em fazer uma semana, nem faça. É no mínimo 90 dias para você ver resultado, tá? E eu fiz, deu certo pra mim, tá? E igual como eu falei, minha obrigação aqui não é que você acredite, minha obrigação é que eu ensino pra você aquilo que eu experienciei, das bases do meu conhecimento, que fez muita diferença pra mim. E pode ser que faça pra você, tá? Então, por 90 dias, você vai acordar, vai escovar o dente, vai olhar pro espelho e vai fazer a seguinte pergunta, tá? A pergunta é: o que eu posso ser e fazer
que atualizaria o meu desejo de realizar tal coisa na minha vida. No meu caso, vou usar o meu caso, né? O que eu posso ser e fazer, é como se eu estivesse perguntando para mim mesma. O que eu posso ser e fazer que atualizaria o meu desejo de realizar e ter turmas de 20, 30 pessoas de educação sistêmica que vai realizar o objetivo na minha vida. Então, o que eu posso ser e fazer? E foi numa dessas perguntas que surgiu a ideia de fazer as aulas toda semana, né? Porque a gente sente a possibilidade. Então, quando você se faz essa pergunta por 90 dias, você vai entrar em um espaço de analisar possibilidades para aquilo que você deseja, tá? Então, você vai abrir as portas para a possibilidade. Você vai observar diferente. Você vai se conectar com aquilo que você quer, que você deseja, sabe? Assim, como se você estivesse vibrando num diferente, uma vibração de realização. Então, peraí, o que eu posso ser e fazer que vai atualizar o meu desejo de acontecer isso na minha vida? Então, meu desejo, meu objetivo é esse. Então, o que eu posso ser e fazer? Fazer uma aula toda semana para que mais gente possa ter contato com conhecimento. E foi aí que surgiu o primeiro passo, né? Que é estabelecer a ferramenta única, tá? E essa vibração diferente vai abrir para você possibilidades. Então, você vai criando situações do dia a dia. Calma que eu vou abrir espaço para vocês perguntarem, tá? Eu sei que é muita informação e gente, que é um conteúdo denso, é profundo. Porque para ficar no raso, você vai ficar vendo todo mundo aí na internet, na rede social. Para ser raso por raso, tem muita informação aí. Vai ver o povo dançar no TikTok, vai fazer qualquer outra coisa. O conhecimento aqui, realmente, ele é profundo. E leva tempo para aprender, repetição. Então, pega o que você aprendeu aqui comigo hoje, vai absorvendo aos poucos, tá? Eu vou deixar aqui depois uma caixinha de perguntas para quem ficou com dúvida de alguma coisa poder responder, tá? Eu vou dar esse apoio sim para vocês. Fiquem tranquilos, mas tenta absorver aqui o máximo que vocês conseguirem, tá bom? E é profundo mesmo, tá, gente? Esse conhecimento é profundo. São coisas profundas que fazem mudança na nossa vida. Não é o raso, tá bom? Então, você fazendo essa pergunta todos os dias para si, você vai abrir as portas da possibilidade. E você vai criando situações no seu dia a dia, tá? Que você vai poder criar. Nós somos seres de criação. O ser humano tá aí e a prova é quanta coisa o ser humano cria, gente. Quanta coisa tem aí que você fala assim, há tempos atrás, quando eu era criança, eu nunca ia imaginar as coisas que o ser humano criou que tem aí pra gente agora. Internet, algum dia alguém já imaginou a possibilidade da internet, né? Que eu tá aqui conversando com tantas pessoas ao mesmo tempo e depois, se essas pessoas quiserem acessar meu conhecimento, elas podem ir lá na rede social, né? Lá no outro canal, acessar e poder ver aquela informação. Que dia alguém imaginou isso? E isso só aconteceu por quê? Porque nós somos seres da criação, nós criamos, nós temos a possibilidade de mudar a nossa realidade. E a gente só vai conseguir isso eliminando a procrastinação, parando de deixar para depois aquilo que está alinhado com o nosso objetivo. Como? Ativando o nosso compromisso. A história da obrigação. Esquece, quando eu estiver motivado eu vou fazer. Esquece motivação. Vai pro lado da obrigação. Porque depois vai ser algo natural, tá? Vai pro lado da obrigação primeiro. Então você muda quem cria a realidade. E quem cria a realidade? Você. Você cria a realidade, tá? Então, se preocupe com as tarefas diárias, do dia a dia, né? Foca lá no objetivo bem lá longe, que é o que você quer, que é o que vai te trazer leveza, mas é aqui no agora que você tem que se preocupar com as tarefas diárias. O que você está deixando de fazer que vai deixar você mais longe daquele objetivo? E aí você vai conseguindo eliminar a procrastinação. E de tudo que eu falei, expliquei aqui na aula hoje, se você fizer uma única coisa, que é por 90 dias, se perguntar o que eu posso ser e fazer que vai atualizar o que eu desejo na minha vida. Só de fazer isso, você já vai ver que vai mudar muita coisa em volta de você. Você vai se abrir para a possibilidade, você vai conseguir ter um novo olhar, uma vibração diferente, para ter energia, para sair desse espaço de não, agora não, não, hoje não, não tô bem não.
é obrigação, você vai ter que fazer, tá? Esse é a única coisa que você fizer aqui hoje na aula, você já vai ter validado tudo o que eu te expliquei aqui hoje. Essa única pergunta por 90 dias. O que eu posso ser e fazer que vai atualizar para eu conseguir os objetivos da minha vida, tá? E aí, gente, caminhando para o final, às vezes nós olhamos para o sucesso dos outros e a gente acha que foi da água para o vinho, que foi da noite para o dia e pum, como num passe de mágica aquela pessoa realizou aquilo. E não, aquela pessoa teve que lidar com procrastinação, aquela pessoa quis por muito tempo deixar de fazer, tinha que estudar um conteúdo difícil, ela foi lá, teve que enfrentar, mesmo sem a mínima vontade, porque era simplesmente obrigação. É obrigação. Então traga isso para a sua vida. E se você quer velocidade, aumenta a produção. Aumenta a força de vontade, aumenta a vontade no desejo, né? Porque aí você vai eliminar a procrastinação e vai ativar o compromisso, tá? E assim, essa foi a minha contribuição. Eu espero que a semente tenha sido plantada. E o que você vai fazer com isso que eu ensinei aqui agora, né? Se você vai cultivar, vai florescer esse pensamento, é com você. Se você cultivar, cuidar desse pensamento, trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, você vai gerar em você um impulso para ir lá e fazer acontecer, tá? E eu vou abrir aqui espaço, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quem quiser perguntar agora, alguma dúvida, algo que eu possa falar aqui agora, tirar a dúvida de vocês, algo que não ficou claro, que não ficou assim, que eu sei que é um conhecimento profundo, leva tempo para isso, para a gente dominando aos poucos, mas eu tenho certeza que muitos pontos aqui serviram para muitas pessoas. E uma coisa é certa, vocês que estão aqui, que entraram, que assistiram, não é por acaso. De alguma forma, nós estamos alinhados para que essa formação chegue até você. Nada é por acaso. A gente tem ali a questão da sincronicidade, né? E eu uso isso para que eu possa iluminar, né, a vida das pessoas, assim como um dia foi comigo. Um dia eu que estava tentando lidar com a procrastinação, tentando me desenvolver, tentando criar, realizar mais, eu entrei em contato com esse conhecimento. E hoje eu estou oportunizando para que outras pessoas, né, assim como vocês que estão me acompanhando aqui, também possam ter esse privilégio. E assim, tudo que eu ensinei aqui, que é muito profundo, né, que até muitas pessoas perguntaram, nossa, Fernanda, né, pessoas que fazem o mesmo trabalho que o meu, né, conheci muitas pessoas quando eu entrei para esse conhecimento sistêmico. Nossa, Fernanda, mas você vai entregar mesmo todo o conteúdo de forma gratuita? E, gente, sim, eu sou professora. Vocês já tiveram professores. Eu ensino na escola conteúdos que estão no livro, que estão no Google. Só que a forma como eu ensino é diferente. E é isso que faz com que a gente se torne uma pessoa especial, que é como você faz as coisas, né? Do jeito que você faz, que é o que te torna diferente. Então, quem já passou pelo processo, já teve tantos professores na vida, tem professores que de alguma forma, aquilo que ele ensina, toca a gente de uma forma, a gente aprende, simplesmente porque é a pessoa, o jeito dela falar, a forma dela existir, como ela coloca o conhecimento, como que ela coloca a informação, né? E, pessoal, deu tempo da live, vai encerrar. E eu vou deixar, então, compartilhe com outras pessoas que você sabe que isso pode ajudar, né, outras pessoas para chegar mais e mais a esse conhecimento. E depois que finalizar, eu vou abrir uma caixinha lá no Instagram. Fique à vontade para fazer as perguntas de vocês. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado pelo apoio. E toda semana nós teremos aula. Inclusive, vocês podem mandar aí uma opinião, assim, sugestão do que vocês querem aprender mais sobre isso, tá bom? Que eu vou estar começando a planejar aí as próximas aulas. Então, agradeço. Então, espero que seja contribuição. E até o nosso próximo encontro.